Como calcular a porcentagem mentalmente? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma forma que vai deixar esse assunto facinho, facinho. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. Já aproveita, curte, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vem comigo. Primeira coisa, serão macetes, tá bom? Eu não vou explicar todos porque eu já fiz um vídeo ensinando a definição desse assunto e para que esse vídeo não fique muito longo. Então vamos lá. Calcular 1% de qualquer valor, você vai pensar, vírgula, 2 casas para a esquerda. Por que acontece isso? Porque 1% é fazer 1 sobre 100 e dividir por 100 é andar 2 vírgulas para a esquerda. Então por isso que esse macete funciona para 1%. Os outros vai seguir mais ou menos a mesma lógica, tá bom? Então tá, 1% de 80, você só vai pensar assim, se é 1%, eu vou andar 2 vírgulas para a esquerda. Então, ó, 1, 2 ficaria a vírgula aqui, aí coloca um zero, então o resultado vai dar 0,80. Só isso, professor, só isso. Pensando em dinheiro, seria assim, ó, 1% de 80 reais seria 80 centavos. E aí já acabou, é só pensar dessa forma. Para qualquer número vai dar certo. 5% é o mesmo que dividir por 20. Então, 5% de 80, você pode pensar em 80 dividido para 20, que vai dar 4. E aí, ó, também já acabou. Uma coisa que eu quero te falar é que eu não utilizo todos, tá? Eu estou ensinando todos porque você pode gostar mais de um do que de outro, mas daqui a pouco eu vou falar quais são os que eu realmente utilizo, tá? Então, 10% seria fazer vírgula, uma casa para a esquerda. Então, 1%, 2 vírgulas para a esquerda, 10%, uma vírgula para a esquerda. Então, 10% de 80, você pega a vírgula que estaria aqui, tá? Pensando em dinheiro, né? Seria 80,00 e anda uma casa para a esquerda, só isso. 10% de 80 é 8. Aí você pode colocar 8,0 ou apenas 8, que é a mesma coisa. O próximo seria o de 20%. 20% é o mesmo que dividir o número por 5. Então 20% de 80 você pode pensar em 80 dividido para 5, que vai dar 16. Também já acabou. 25% é o mesmo que dividir o número por 4. Então 25% de 80 você faz 80 de cabeça, tá? 80 dividido para 4 pessoas é 20 para cada. Então pronto, esse seria o resultado. E 50%, que é um dos melhores, tá? 50% é o mesmo que dividir o número por 2, ou seja, é pegar a metade dele. 50% de 80, qual é a metade de 80? 40. Só isso, professor. Só isso. Já acabou, você já calcula rapidamente. Agora eu vou dizer quais são os mais importantes para mim, tá bom? Não significa que você não pode utilizar os outros, mas o que eu mais utilizo, com certeza, é o de 50%, colocar um coraçãozinho aqui, ó. 50%, o de 10% e o de 1%. Esses aí são basicamente os que eu utilizo, apenas eles. A partir deles, eu chego nos próximos. Por isso que eu não utilizo muito o do 5, o do 20 e o do 25. Mas, professor, eu gostei do 25, que é dividir por 4. Posso utilizar? Pode. Se você quiser, pode utilizar todos. Eu só estou falando a forma que eu utilizo para fazer os cálculos mentalmente, tá bom? Mas aí, com certeza, os outros também são ótimos. Então, como é que funciona? Se eu só utilizo esse, como é que eu vou chegar no 5%? Veja só, 10% é andar uma vírgula para a esquerda. Ele é muito fácil, concorda? Pega o número aqui e bota a vírgula aqui e acabou. 10% é 8. Então 20%, como é que eu penso? É 10% mais 10%. Então 8 mais 8, 16. Ó, tá vendo que bate o resultado? Da mesma forma, eu chego em 5%. 5% é a metade de 10%, concorda? Então se 10% é 8, qual é a metade de 8? 4. Então eu descubro 5% dessa forma. A partir dos 10% eu vou chegando nos outros, eu vou fazendo combinações. Se fosse 30%, aí eu ia fazer 10 mais 10 mais 10, 8, 16, 24. No caso, pensando em 80. 30% de 80 seria 24. 50% é a metade. Esse é ótimo. Então, como é que eu faço para chegar em 25%? 25% é a metade de 50%. Então, ó, 50% de 80, vou pegar a metade de 80, que é 40. E 25% seria pegar a metade de 50%. Então, qual é a metade de 40? 20. Então, eu chego no resultado, nesses aqui ou em outros, a partir desses três. De 1%, 10% e 50%. Apenas isso. Então, explicar aqui. Se fosse para calcular 11% de 80, eu ia pensar em 10%,
que é 8, mais 1%, que é 80 centavos. Então, 11% de 80 seria 8,80. E assim eu faço para qualquer número e fica muito bom, principalmente para usar no dia a dia. Agora vamos fazer outros exemplos para você perceber como é que funciona, tá bom? Eu sei que você gostou, não foi? Então curta, se inscreva no canal, porque senão você vai esquecer e essa ação me ajuda demais, tá? Então vamos lá. Curtiu? Obrigado, vamos lá. 60% de 180. Professor, o que é que eu vou fazer? Eu não sei 60%, não tem um macete. Exatamente, você vai fazer combinações. Eu posso pensar no 60% como? Em 50% mais quanto? Mais 10%, isso mesmo. Beleza, eu sei de 50 e sei de 10, então eu vou saber o de 60. 50% de 180 é a metade. Qual é a metade de 180? 90, concorda? 10% é só andar a vírgula, é o mais fácil. Então eu pego a vírgula e coloco aqui, 18. Ou seja, 60% de 180 é fazer 90 mais 18, que dá 108. E aí, é ótimo, porque a gente utiliza muito no nosso dia a dia, concorda? Vai chegar numa loja, tem 10% de desconto, 15% de desconto, então você consegue fazer o cálculo rapidamente, já consegue associar quanto você vai pagar, se for à vista, se for no cartão, entendeu? É muito bom utilizar esse método em seu dia a dia. 22% de 40. Eu não sei fazer 22%. Eu poderia dividir em 20 mais um, porque 20% tem um macete. Mas lembra que eu falei que eu não gosto do 20%? Então o que é que eu faço? Eu divido assim, ó, 10 mais 10 mais 1 mais 1. É assim que eu faço. Mas você poderia muito bem dividir em 20% mais 1, porque 20% é dividir por 5. Mas eu não utilizo nesse formato aqui na minha mente. Tudo isso aqui que eu estou escrevendo, você não escreve, você apenas pensa, tá? Então, 10% de 40 é uma vírgula para a esquerda, ou seja, seria 4. Aí mais 4, aí mais 1%, seria 2 vírgulas. Então, duas, que é 40 centavos, né? Então, colocar aqui. Pode ser 0,4 ou 0,40, se você acha melhor pensar em dinheiro, poderia colocar 0,40, fica até melhor, né? Aí mais 0,40 ou 0,4. Então, qual é o total? 22%. Vai ser fazer 4 mais 4, 8. 40 centavos mais 40 centavos dá 80 centavos. Então, 8,80 ou 8,8. Eu gosto muito de associar a dinheiro, fica mais fácil o pensamento. Então, você pode colocar 8,80 porque eu acho que vai facilitar, beleza? 15% de 90. Qual seria a divisão que você faria? Pensar aí um pouquinho, por quê? Porque essa divisão é importante para que você consiga utilizar o macete. Você ia pensar em quem para fazer 15%? Pensou? Pensou em 10% mais 5%? Isso mesmo. Então, vou pegar aqui, ó, 10% mais 5%. Professor, eu pensei em outro. Eu pensei em fazer 10% mais 1%, mais 1%, mais 1%, 5 vezes. Poderia? Poderia. Seria um pouquinho mais difícil, mas poderia, sem problema nenhum. 10% de 90, anda uma vírgula. É quanto? 9. Mais 5% é a metade de 10%. Então, qual é a metade de 9? 4,50. Ou seja, 15% de 90 é fazer R$ 9,00 mais 4,50, que vai dar R$ 13,50. E aí, ó, vai fazendo tudo na mente desse jeito, tá? Como eu estou falando para fazer o cálculo mentalmente, eu não vou escrever isso, para você entender como é o processo, tá? 30% de 23, eu não penso em 30%, eu penso em quanto? Em 10% e vou fazer ele 3 vezes, 10%, mais 10%, mais 10%. Então, como funciona? 10% é uma vírgula, R$ 2,30. Então eu penso, 2,30 mais 2,30, 4,60. Mais 2,30, 6,90 centavos. Pronto, é assim que eu faço, ó. 6,90 ou 6,9, tá bom? Mas, claro, no início você pode escrever, então você pode colocar 10%, mais 10%, mais 10%. 10% é 2,3, mais 2,3, mais 2,3. Pode fazer assim também, mas o ideal é apenas usar a mente. Mas claro que é um processo, você precisa praticar o que eu estou falando aqui. No início você vai demorar um pouquinho, pode até errar às vezes, mas com certeza com o passar do tempo você vai agradecer de ter começado a praticar isso aqui, porque como eu disse, é algo que eu particularmente utilizo muito no meu dia a dia. Porcentagem é um dos assuntos mais presentes no nosso cotidiano, independente da sua profissão ou da minha, é algo que a gente sempre está se batendo, se deparando e tendo que fazer esse cálculo, né? Então, vamos fazer agora 5% de 1.280. Eu falei, eu não utilizo a do 5%. Eu penso em quem? Em 10%. Quanto é 10%? Tiro a vírgula daqui, coloco aqui, é 128.
E 5% é a metade de 10%. Qual é a metade de 128? 64. Olha, repare que massa, já acabou. Tá vendo como é rápido? Você poderia utilizar o macete que eu ensinei no vídeo anterior, que é multiplica e depois anda 2 vírgulas para a esquerda, mas concorda que multiplicar esse número vezes esse, você vai chegar em uma conta grande, é um ótimo método? E vai dar certo também. Porém, você vai ter mais trabalho. Então, eu gosto de utilizar esse que a gente está falando agora, tá? 12% de 35, qual é a divisão? Você já pegou, né? Já sabe? Pensou direitinho como seria? Fala aí para eu ouvir. Isso, 10. Depois, seria mais o quê? Mais 1%, mais o quê? Para completar o 12, 1%. Beleza. Agora eu vou analisar um por um, né? 10% é 1 vírgula para a esquerda, 3,50, pode colocar assim, tá? Mais 1%, 2 vírgulas para a esquerda. Então, 2 vai ficar 35 centavos. Mais 35 centavos. Somando isso aqui, como é que vai ficar? Posso até começar por aqui. 35 centavos mais 35 centavos vai dar 70 centavos. Mais 3,50 vai dar 4,20. Pronto, ó. 4,20. Acabou. 20% de 84. Essa você já tá ligeiro, né? Já pode até fazer aí, tá? Se quiser, dá pausa e começa a tentar para praticar a partir de hoje. É muito bom. Tenta fazer esse e depois continua o vídeo aqui para ver se acertou. 10% de 84, 8,40. Mais 8,40, que também é 10%. Então agora é só somar. 8,40 mais 8,40 vai dar 16,80. Pronto, encerrou esse cálculo aí. 20% de 84 é 16,80. E o próximo, mas não menos importante, 75% de 120. Esse eu gostaria que você desse pausa e tentasse resolver. Gostaria muito de saber qual é a combinação que você faria para esse resultado aqui. Inclusive, se quiser, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Que eu faço questão de ler um por um. Então, qual seria a combinação que você iria fazer? Pensou? Dê pausa aí, tente fazer. Foi? Já fez a sua? Eu vou fazer a minha. Porque tem várias, você poderia ter pensado em 50 mais 10 mais 10 mais 5, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10, 7 vezes mais 5 depois no final, pode ser também. Mas aqui a melhor seria o quê? Fazer 50, certo? Mais quanto? De 50 para 75 falta quanto? 25. Esse aqui, com certeza, seria o melhor método. Então, 50% é a metade. Qual é a metade de 120? 60. E 25% é a metade de 50%. Qual é a metade de 60? 30. E aí, ó, 75% de 120 é fazer 60 mais 30, que vai dar 90. Então, esse aqui provavelmente seria o melhor método. Se você não utilizou ele, tudo bem, porque é questão de prática, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda tem muitas dicas que eu vou passar sobre porcentagem e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.